Olá, meninas, tudo bem? Esse aqui é a nossa primeira edição do Cyber Delas, o webcast oficial do Elas que Inspiram She Connects. Eu sou a Ingrid Braz, host do Cyber Delas e também coordenadora de marketing do Grupo NTSec. Estou convidando vocês para assistir a nossa primeira edição do Cyber Delas. A gente vai falar sobre muito conteúdo bacana de mulheres na liderança, carreira, tecnologia, cibersegurança. Já se inscreve no nosso canal, segue as nossas redes sociais e também, para começar com o pé direito aqui, para a gente começar estreando com força a nossa primeira edição, eu trouxe duas mulheres incríveis para representar o universo feminino, a nossa comunidade aqui, Patrícia Angelina e Juliana Dadio. Paty, se apresenta aqui. Bom, é um prazer estar aqui, né? Eu acho que mais uma realização de um sonho, né? Esse projeto maravilhoso que a gente iniciou, né, aqui dentro do Elas que Inspiram She Connects, em parceria com o Grupo NTSec, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui e também quero aproveitar, agradecer a Ju, né, pela participação. Bom, eu sou Patrícia Angelina, né? Como todos já devem me conhecer, eu sou vice-presidente do Grupo NTSec e sou fundadora, né, do projeto Elas que Inspiram She Connects, que tem o Cyber Delas, né, como um projeto agora iniciado e trazendo muita novidade, né, pela frente, falando de tecnologia, falando de liderança, falando de conexão, falando de mulheres que inspiram, falando de grandes histórias, né, que transformaram aí o nosso mercado, não só de tecnologia, mas também da liderança feminina no universo corporativo. Ju? Olá, muito honrada com o convite de vocês, fiquei super feliz de saber que eu tô participando da estreia. Primeiro episódio. Nossa! Ai, muito gostoso. E para falar só de coisa que eu amo, né? Falar de segurança, falar de cultura, de mulheres na liderança em si, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. E para a gente começar, a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que é um tema que aborda não só representatividade feminina, mas também conexão e também a cultura da aceitação da mulher na área da tecnologia, na área da cibersegurança, na liderança também, né? Hoje a gente ocupa um espaço muito menor e a gente precisa entender que a gente é importante e que a gente consegue representar espaços muito maiores pelo mundo. Ju, eu queria saber de você. Me conta um pouco sobre a sua carreira, como é que foi para você chegar nesse espaço, para você ocupar o cargo que você ocupa hoje. Gente, eu esqueci de dar um pouco do meu... Bora! Passear um pouco na minha trajetória. Então, vou fazer... Presente, Ju. Presente, Ju. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Dadio. Hoje eu digo que trabalho com gestão de risco humano, né? E foi um caminho que eu tracei desde quando eu comecei no mercado de trabalho, né? Eu fiz colegial técnico de processamento de dados. Aí, quando eu fiz estágio numa consultoria de segurança, quando tudo era mato. Não vou falar o ano. Tá, ok. Não vou falar o ano. Então, foi muito por acaso. Tropecei e caí, opa, né? E na Módulo, onde eu fiz o estágio, fui para Price, que na época era Price Waterhouse, hoje é PwC, né? Que juntou com o Coopers e aí virou PwC. Eu entrei lá para fazer auditoria de sistemas, aí comecei a caminhar para esse lado de segurança da informação. Foram as primeiras políticas de segurança que eu comecei a escrever ainda na Price. Aí de lá eu fui para o Unibanco, também na área de segurança da informação, implantando projetos e parte de governança, um pouco de compliance, era tudo meio misturado. E aí eu comecei também, escrevi as políticas de segurança do Unibanco e a gente entendeu que não adianta só escrever, você tem que contar para as pessoas, né? Senão ninguém ouve. Fica difícil. E aí, nesse meio tempo, teve a fusão com o Itaú e quando isso aconteceu, eu caí numa área especificamente que cuidava de gestão das políticas de segurança e programas de conscientização. E foi quando um mundo se abriu, assim, para mim, e eu realmente me encontrei, me apaixonei pelo lado humano da segurança.
E desde então eu venho me dedicando a isso. Na época, muito focada em segurança da informação, e aí a gente começou a expandir um pouco ali e olhar prevenção a fraudes, prevenção a lavagem de dinheiro, gestão de crise, até prevenção à corrupção, né? Quando teve as empresas começaram a montar programa de integridade, que é um multidisciplinar, eu entrei também, dei palestra de prevenção à corrupção, Legal. muito doido, Legal. muito legal. E hoje, né, eu vejo muito a intersecção e cada vez mais presente entre essas disciplinas, né? Principalmente segurança da informação, segurança cibernética agora, que não, são alikes, né? Prevenção à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro. Na verdade, esse é o caminho do crime digital, né? E aí, por causa disso, eu também comecei a me perguntar, né? Como que o fraudador ele tem tanto sucesso, né? Como que o golpista ele consegue entrar na mente ali da vítima que ele tá abordando. Entender e aí, o outro lado, né? Entender outro lado. E aí, por conta disso, eu comecei a me adentrar no mundo da neurociência, psicologia cognitiva. Legal. E é nesse caminho que eu tô nesse momento, né? E que assim, me abriu a cabeça absurdamente, assim, né? Então, eu venho estudando bastante nesse ponto. E falando de vida pessoal também, eu sou casada com a Cris, temos 4 filhos felinos. Que lindos! Como qualquer casal de mulheres, né? Não tenho filhos humanos, né? Não sei se algum dia vou ter, acabei de casar com ela. Amo festa, amo carnaval, eu sou apaixonada por carnaval, por festival, por música. Sou uma sagitariana da gema. Tá explicado. Legal. E é isso, então acho que é um pouco da minha apresentação. Legal, Ju, adorei. Mas aí a sua pergunta. A minha pergunta. O que eu quero saber é sobre a sua trajetória até chegar como especialista de cultura de segurança e gestão de risco. Perfeito. Então, acho que respondi. Mas eu adorei te conhecer. Já juntei Já tudo. juntou tudo. Mulher assim, já pronto, já tricota né? tudo. Isso. Muito bom. Não, mas eu acho que já me contei explicou a sobre a sua trajetória. Exato. Paty, agora eu quero saber sobre você. A Paty, eu sou fã, tá? Eu não tenho nem palavras. Você também, já te falei, né? Quando a gente chegou aqui, já tava conversando, eu falei, nossa, quanto tempo eu queria te conhecer. Ai, gente. Mas, Paty, falando sobre a sua trajetória até chegar na alta liderança como vice-presidente do Grupo NTSec, conta pra gente um pouco sobre os seus principais marcos, pontos importantes, o que você acha que fez você chegar até onde você chegou. Bacana. Eu acho que eu já contei um pouco da minha história, enfim, né, em alguns eventos, em algumas oportunidades, mas eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória, Ju. Não sei se você já, né, também ouviu um pouco, mas eu vim de um lugar onde sequer tinha energia elétrica. E estar hoje na posição que eu estou, né, como vice-presidente de um grupo de cibersegurança, para mim foi o auge, assim, do sucesso. Porque as condições eram muito precárias, né? Então, você querer estar onde eu estou exigiu muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, muitas noites de sono, estudando e buscando se especializar. E isso me fez realmente chegar aqui onde eu cheguei, né? Com muito esforço, dedicação, muito estudo. E eu sempre quis ajudar pessoas, né? E eu sabia que eu precisava crescer e ir para um lugar onde eu pudesse trazer oportunidades, né? Não só buscar a minha oportunidade de crescimento, mas também oferecer crescimento para outras pessoas. E na NTSec, eu entrei lá como secretária, né, há 12 anos atrás, e tracei minha trajetória lá, trabalhando bastante, desenvolvendo. Quando eu entrei lá, nós éramos 3 pessoas, e hoje nós passamos aí dos 400 colaboradores, né, com um grupo de empresas, com crescimento agora internacional, e isso mostra muito sobre aquilo que a gente quer alcançar, né, sobre o esforço que a gente
faz em prol do resultado que a gente espera. E eu sempre soube que eu queria isso, assim. Eu não sabia como, né? E nem onde. Mas eu sempre soube que eu queria estar onde eu estou. Não sabia, de fato, que seria uma empresa de cibersegurança, até pelas condições que eu vivi. Mas sempre busquei ter espaço, né, para desenvolver meu trabalho e, enfim, me dedicar, né, a alcançar os meus objetivos, meus sonhos, que tenho quase todos alcançados aqui dentro do Grupo NTSec. E não me canso de dizer e agradecer pela oportunidade, né, que o Bruno me deu de poder desenvolver meu trabalho, mostrar o meu esforço, né, minha dedicação e num mercado tão masculino, né, que é o mercado de cibersegurança, a área de tecnologia em geral, né, eu poder fazer o meu trabalho, ter o espaço, né, que foi dado por homens, né, e então isso representa muito um pouco da cultura que a NTSec tem, de impulsionar mulheres, né, no crescimento da carreira profissional mesmo, assim, eu acho que isso facilitou muito a minha vida. E falando até sobre o projeto, né? Quer contar um pouco pra gente como é que foi, como é que surgiu Elas que Inspiram, She Connects? Bacana. Bom você falar isso, Ingrid, porque é isso, assim, o projeto, né? Ele nasceu de um sonho, como eu já contei em outros episódios, mas ele criou realmente o espaço no Grupo NTSec, impulsionado pelo Bruno, que é o nosso presidente, vendo, né, a oportunidade dentro do Grupo NTSec de impulsionar o crescimento da empresa, trazendo mais mulheres, né? E eu acho que isso me fortaleceu muito, né, como mulher, de ter alguém segurando a mão ali, falando assim, não, vai, faz aqui, né, porque eu acho que tem oportunidade, tem espaço, e a gente precisa dar voz a esse movimento, né? Então, muitas vezes a gente precisa disso, né? Desse empurrãozinho. E, novamente, isso foi dado por um homem, né? Não foi por mulheres. Eu cresci numa família de mulheres, né? Muito fortes. Mas as oportunidades, elas aparecem de qualquer forma, né? E a gente precisa estar pronto, né? Muito às vezes nem tá pronto, né? Às vezes falar assim, eu vou. Não existe estar pronto. É aproveitar o momento. Aproveitar o momento, Então, a gente está aproveitando esse momento aqui e por isso a gente está aqui hoje, inclusive, né? Fazendo esse webcast aqui sensacional. E eu agradeço muito as oportunidades que surgem, né? Te ouvindo, né? Me vem uma coisa, né? Da importância desse empurrão. E eu acho que isso é um dos pontos que a gente, né? Dado que estamos aqui falando de mulheres e que não seja direcionado só para mulheres, né? Que é o que a gente estava falando antes, da gente ter também homens aliados, mas entender de que a gente... Qualquer pessoa pode passar por isso, mas mulheres em especial passam pelo fenômeno que a galera falava síndrome da impostora, mas aí mudou para fenômeno da impostora, porque síndrome é uma coisa individual. Sei lá, uma condição da pessoa. Singular, só que isso é um sistema, né? Então, esse fenômeno da impostora, ele tá presente, né? Nas dinâmicas sociais. Então, ter alguém que vai dar esse empurrãozinho é fundamental para te dar a confiança de falar, putz, não, então é isso mesmo, bora. É isso. Tô com medo, assim, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E você sabe que é possível, né? Mas é isso. Às vezes falta isso, alguém falar assim no seu ouvidinho, né? E te impulsionar a fazer. Porque é isso, não adianta a gente ficar no mundo das ideias, né? A gente tem que materializar, né? O que a gente almeja. E acaba virando um efeito cascata, né? Porque fizeram com você tá fazendo com os outros, o outro vai fazer com o outro. É isso. E a gente se une. É isso. Essas são as conexões, né? Muito do Elas que Inspiram. Acho que se conectar e fazer as coisas acontecerem de fato, né? Tem que começar. Muito bom. Alguém tem que começar. Bacana, Paty. Ju, você comentou uma coisa muito legal, assim, do ponto de vista do atacante, do ponto de vista do defensor. A gente tá falando aqui de blue team, purple team, white team. Eu piro com essas coisas. Eu sou marqueteira, mas eu tenho uma raiz no tech há uns bons anos. É um pezinho em cada lugar, meu pezinho tá no cyber, ali, viu, chefa? Olha, tem oportunidade, viu? Tem umas 50 vagas abertas aí no Grupo NTSec. Gente. Eu queria... esse papo, assim, é muito legal e, assim, traz visibilidade, né?
O que eu acho mais legal é que você trata isso com uma cultura dentro de uma empresa. Eu queria entender como que é para você tratar dessa forma numa empresa grande, e também trazer seu ponto de vista, se você ser mulher te dá um peso diferente nisso. Respondendo à segunda parte primeiro, eu acho que ser mulher faz a diferença pelo sistema, pela cultura que a gente vive, pela sociedade que a gente vive. E não no sentido, aquela coisa assim, é que as mulheres são mais colaborativas. Assim, eu acho que tem um pouco isso pela construção de gênero, né? Como cada gênero é educado, né? As mulheres de serem boazinhas, prestativas, quietinhas, se bem que ultimamente, graças a Deus, a gente tá vendo uma mudança nesse cenário. Então, acaba que quando a gente vai para o mundo da conscientização, e eu descobri recentemente que é aqui no Brasil, tá? Porque fora do Brasil tem mais homens. Aqui no Brasil tem muitas mulheres atuando, né? Quando você vai. Que legal. Mas fora tem muito homem. Eu achei muito curioso. Isso eu tava conversando com um colega de mercado, assim, também focado em conscientização, e ele falou isso. Eu achei curioso. Mas eu acho que a diferença é como a gente se insere mesmo na dinâmica das conversas, né? Mas não por essa característica de que mulher é mais isso ou aquilo, né? Sim. E aí, falando de né, como que é trabalhar a cultura dentro da empresa, quando a gente trabalha com isso, o nosso olhar é para o humano. Então, aquela fala do ser humano é o elo mais fraco, tira muito, você desempodera as pessoas, Sim. sabe? Então, acho um engano a gente reforçar essa crença de que é o elo mais fraco. Eu acho que é o elo mais mal compreendido, né? Sim. Então, é um pouco por isso... Mudar a interpretação da frase, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar... Quando a gente olha para comportamento humano dentro das empresas, não é só com conscientização, campanha, treinamento, é que você muda jogo. A gente tem que olhar para o ambiente, para o contexto, para a jornada. A gente tem que tirar a fricção que tira a pessoa do processo e adicionar a fricção positiva. O que eu estou querendo dizer? Numa transação, a gente identifica ali, e aí eu estou trazendo até um exemplo de fraude, né? Como eu falei, eu tenho um pé em cada lugar aqui. A gente estava fazendo... Um cliente está fazendo uma transação bancária e o nosso motor de risco aponta que é uma suspeita de fraude. O que a gente pode fazer? Entregar uma tela. Olha, você tem certeza? Porque aqui a gente identificou uma suspeita. Tome cuidado com isso, isso e isso. Você quer continuar? Né? Então, essa fricção, isso aí é uma fricção. O cliente você tá levantando lá, uma mão pra falar, tem certeza? Tipo assim, o cliente tá atenção. lá querendo fazer o Pix dele, pagar o boleto dele, isso, entendeu? Esse é o foco dele. Quando a gente adiciona essa fricção, é uma fricção do bem, no sentido de, você tem certeza? E no desenho dessa tela, em vez de colocar, normalmente o confirmar, o ok, é o botão em destaque, é o botão colorido. E o cancelar é o gray, né? A gente inverte essa lógica, por quê? Porque no impulso, o usuário ele vai clicar no botão em destaque. E o botão em destaque é o de cancelar. Então, se ele quiser realmente fazer aquela transação, ele vai ler. Ele faz de novo. Ele vai ter cuidado também, né? Exatamente. Então... Olha que interessante isso, né? Sim. É por isso que eu falo que quando a gente está falando de gestão de risco humano, ele vai muito para além da cultura. Sim. Né? Ele tem que olhar para o ambiente e pensar em qual é a atuação, o escopo de atuação de cada pessoa com quem a gente está conversando. Né? E o outro ponto também fundamental é toda a cultura corporativa é top-down. Né? Então, quando a gente está falando especificamente de algo interno, top-down. Quando a gente está falando com clientes, e aí eu olho para os dois lados, né? Eu olho tanto para cliente, para fora, sociedade, quanto para funcionário. Aí, quando é cliente,
quem tem que ter comprado é o marketing. Basicamente. Ok. E o negócio, né? A área de negócio, isso é outro ponto, né? Uhum. A gente incluir cada vez mais a área de negócio. Acho que é um papo meio clichêzão já, Sim. acho que a gente já fala há muito tempo isso, mas para a parte de campanha, cultura, para clientes isso é fundamental. Sim, importante. É bacana. Paty, agora falando sobre uma executiva na área de segurança, de tecnologia, como é que você acha que uma liderança feminina pode influenciar positivamente tanto a parte de gestão de risco, de segurança, de tomadas grandes de decisões? Bacana. Bom, eu sempre tive muita facilidade, né, de trabalhar na área de tecnologia, cibersegurança especificamente, porque eu acho que a voz, né, eu falo muito sobre ser ouvida. Uhum. E no grupo NTSec, eu sempre fui ouvida. As pessoas falam que eu sou o pé no chão, né, lá o pessoal de vendas quer vender tudo que acha que tem que vender. A área técnica não entrega nada que o time de vendas quer vender, né? Quer entregar o que de fato tem que entregar, que é o correto. Mas eu sempre fui muito, até pela questão do meu signo, que eu sou libriana, né? Do equilíbrio, né? Uhum. Eu tento buscar sempre o equilíbrio. E eu tenho uma facilidade muito grande com diálogo, né? Então, eu sempre fui... sempre que identifiquei qualquer situação de risco, eu levantei a mão, coloquei as pessoas para conversarem. Então, eu tenho muita facilidade com isso, né? Isso é algo que vem muito nato, que vem muito, né, de mim, assim. E eu não tenho formação técnica, né? A minha formação é de gestão. Mas eu conheço muito o Tecniquez pela vivência, pela experiência, vivência, né? Eu já tive, enfim, colaboradores que desenhavam, assim, o processo para mim, desenhar a topologia para eu entender como funcionava. Porque às vezes para mim era tudo fácil, né? Eu falava, não, é só fazer isso, né? E aí eles falavam, não, Paty, não é assim, ó. Aí desenhava, né? Então eu fui aprendendo com isso, né, ao longo do tempo. Isso me possibilitou tomar grandes decisões enquanto líder em situações que precisava tomar a decisão, né? Mas sempre ouvindo os dois lados. Eu acho que isso que eu trago, né, de medir um pouquinho aí, não olhando para o problema, nem quem está certo, quem está errado, mas sempre buscando a solução para o problema, né? De forma mais rápida, né, para que a gente não tenha, enfim, qualquer situação mais grave, né? Então, acho que hoje a gente está falando muito sobre IA, conscientização. Acho que o trabalho que a Ju vem fazendo, né, ao longo desses anos e continua fazendo é extremamente importante. Esse olhar humano, né, eu acho que tem um pouco disso também. Eu sou o coração da empresa, né? Falam que eu sou o coração, sou a chorona da empresa. Então, eu gosto de cuidar, né? De cuidar, de conscientizar, de mostrar. Então, isso, de certa forma, facilitou, né, a minha caminhada na NTSec, na posição de liderança. Não entrei como líder, mas me tornei, ao longo da jornada, né, uma grande líder. E aprendo todos os dias, né? Porque eu acho que é isso, a gente vai aprendendo, ensinando, né? Eu falo muito que eu queria ser professora, né? Lá no passado eu falei, não, eu queria ser professora, que eu adoro ensinar. Por quê? Porque eu aprendia muito ensinando, né? Então, e eu tenho certeza que essas pessoas que me ensinavam, que desenhavam ali, com certeza fortaleciam muito mais ainda o aprendizado delas, né? Com certeza. Então, acho que a tomada, né, de decisão em cima de algo concreto, onde você foca na resolução do problema, eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? Isso me fez abrir grandes oportunidades, não só em entregas de projetos e desenvolvimento de novas áreas dentro da empresa, mas eu acho que desenvolver todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí com o crescimento do Grupo NTSec, né? Enfim, na área de tecnologia, especialmente na área de cibersegurança.
Legal. Bacana. Vocês têm um perfil muito parecido no sentido de vamos fazer, a gente vai fazer, não importa os outros, vamos focar ali, o ambiente não atravessa, a gente consegue ir junto. Mas a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda têm dificuldade e que precisam se provar e que às vezes não conseguem se adaptar tanto ao ambiente e ser tão bem aceitas, né? Porque tem essa cultura de aceitação que a gente precisa falar um pouco sobre ela, né? Tanto sobre ela mesma quanto do outro. E aí eu queria entender de vocês duas, é uma pergunta para vocês duas, qual que foi o maior desafio na carreira de vocês, sendo mulheres, numa área que é muito ocupada por homens hoje em dia? Quer começar, Paty? Quer começar, Ju? Não, acho que a Ju pode começar. Posso começar? Eu acho que o maior desafio foi eu mesma. Eu sempre digo, o nosso maior inimigo é a gente Nosso mesmo. maior inimigo somos nós. Eu acho que... Eu falo que eu fui uma criança feminista, assim. Então, eu tinha uma consciência dessas diferenças. Isso porque eu tenho só irmãs. Eu também vim de uma família bem feminina, né? Eu tenho 2 irmãs. E minha mãe, todas muito, muito fortes, poderosas. Então, eu não tive uma convivência tão próxima, assim, sabe, com homens, mas ainda assim, me chamava muita atenção coisas que são, na minha visão de criança, injustas, sabe? Por que essa diferença e tal, né? E aí isso abafou por um tempo na minha vida e depois aflorou, principalmente que eu entrei no mercado de trabalho. E por isso que eu falo que o meu maior desafio fui eu mesma, porque eu acabava me colocando num lugar inferior, né? De tipo, não eram as pessoas, eu fazia a leitura que eram as pessoas, mas não era eu mesma. Era você mesma que se colocava. E se fossem as pessoas, assim... Não é problema meu, sabe assim? É isso. Então, eu acho que esse é o desafio das pessoas, de mulheres que enfrentam, né? E que se sentem... Fora do contexto, Fora do contexto, não se sentem parte. É desconstruir um pouco essa sensação de não pertencimento. Né? Porque se você tá ali, você pertence àquele lugar. Né? E escolher batalhas também, né? Nem sempre a gente vai conseguir pontuar, apontar. Então, acho que a gente ser, né? Entregar a nossa potência, se comprometer com uma excelência da entrega, que isso é o que eu sempre procurei fazer. Eu prezo muito pela qualidade do que eu entrego. Se eu tô fazendo aquilo, é porque eu quero. Se eu não quiser, às vezes não tem escolha. Aí você passa de qualquer... Aí você faz pra passar de ano. Mas eu sou uma pessoa... Isso é muito meu perfil, né? Eu sou uma pessoa apaixonada, assim. Eu sou muito entregue, eu sou intensa. Então, se eu tô, entendeu? Então, bora. Então, eu acho que a qualidade... E aí, essa é muito a minha visão. Cada um tem a sua, obviamente, né? Mas... Eu sempre procurei ter muito compromisso com o que eu estou entregando e isso acaba transformando em reconhecimento, né? Então, é isso. Trabalho olhando o seu, sabe? E apoie outras... Apoie todo mundo, né? Seres humanos, pessoas... Mas tem um olhar para as manas, né? Uma puxar a outra. Manas. Isso aí. Eu acho que isso ajuda aquele grupo, aquele espaço, a todo mundo crescer junto. Com certeza, né? Com certeza. Você, Paty? Olha, eu só não vou dizer que fui eu mesma, porque senão eu vou copiar a Ju, né? Senão eu vou falar que eu tô copiando. Mas, na verdade, eu acho que meu maior desafio foi a questão do conhecimento mesmo. Eu tive muita dificuldade com termos, entender o que era. Como eu disse, eu cresci num lugar muito precário, né? Então, inclusive, o ensino era muito precário, né? E hoje eu acho que as condições já mudaram muito, mas na época eu não tinha muita... Assim, aprendia a falar o bom português, né?
mas não se falava em tecnologia, não se falava em hardware, software, né? Então, assim, você entrar numa empresa onde a linguagem era outra, parecia que eu estava assim, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, porque era muito louco, assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que termo é esse? Então, eu tive muita dificuldade com isso, assim. Mas, como eu disse, assim, eu acho que as pessoas, né, e eu acho que um tema muito importante para a gente falar aqui as pessoas, né, o trato, né, como as pessoas, elas lidam com tais situações. Então, me vendo naquela situação, outras pessoas me ajudaram, né, de poder, de fato, como eu disse agora há pouco, me ensinarem o que significava. E depois eu fui, obviamente, estudando e aprendendo um pouco mais sobre, mas eu acho que o meu maior desafio, de fato, foi esse, assim, a lidar com os termos, né? Porque a parte administrativa, tudo que eu fazia ali, era ok. Porque era algo que eu já fazia e estava tudo bem. Gostava de fazer. E por um certo tempo, eu ficava meio assim, nossa, será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou entender? O que é edital? Não sabia, sabe? Processo público, né? Então, tudo eu tive que aprender. Tudo, absolutamente tudo, assim. Então, e aprender na prática, muitas vezes, Na assim, na raça raça mesmo, né? Então, e foi bom, porque eu falo que melhor do que estudar, de fato, numa escola, é a prática, é o hands-on, né? A mão na massa ali, de fato, para você mostrar que você realmente é capaz, né? Então, até para você mesma, como a Ju falou, é isso. Às vezes a gente não acredita na gente, né? E no meio masculino, onde a gente se insere, a gente fica cada vez mais diminuída, né? Porque se a gente não se posicionar, se a gente não der as caras, se a gente não mostrar que a gente tá igual, né? A gente pode sim ser engolido. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi essa, a questão do conhecimento mesmo, falando do contexto de tecnologia. Mas é isso, é você buscar aprender, correr atrás e se superar, né? Eu acho que esse... Você sabe que você estava falando isso, me lembrou uma pesquisa que foi feita onde o mesmo trabalho era apresentado com uma assinatura de um trabalho acadêmico. Era apresentado com uma assinatura de um homem e para outra banca era apresentado com a assinatura de uma mulher. E aí tem a banca que fez a avaliação daquele trabalho. Exatamente o mesmo trabalho. A avaliação de quando era assinado por uma mulher era muito mais dura e negativa o critério era mais pesado. Então, assim, de fato, olha só, a gente paga um preço hoje, na sociedade que a gente vive hoje, a gente paga um preço por ser mulher. Mas, e aí, uma das coisas que eu tenho tanto carinho por ações voltadas à diversidade, é justamente para que a gente normalize o que hoje não é tido como normal. É isso. De mulher em espaços de liderança, como você, né? Ou na comunidade de cibersegurança, que cada vez tem mais mulher. Tem mas ainda é um caminho, sim, né? A gente tá melhorando, tá vindo mais manos aí. Mas ainda tem espaço. Que a gente normalize pessoas negras, né? Em todos os espaços, enfim, todos os recortes aí que a gente vai enumerando. Então, é isso, né? Eu acho que o que a gente tem que buscar é a normalização disso tudo. É isso. Somos todos iguais, né? Então, todos. Porque ser na tratado diferença, né? na diferença, é isso. A gente, né, temos as diferenças, mas aqui que todo mundo tem a oportunidade de exercer o que quiser, de ser quem quiser ser, enfim, né? E que tenha a cultura de pertencimento também, né? Porque hoje em dia as empresas, elas precisam fazer atração de talentos, né? Então hoje a gente estava falando sobre o Grupo NTSE que fez questão de ter vagas afirmativas, de trazer mais mulheres. O que você acha, Ju, o que as empresas precisam, como elas precisam se posicionar para fazer as mulheres quererem estar lá, crescer lá, evoluir tecnicamente ou nas áreas de liderança?
Ai, cara, pra mim é começar do básico, letramento, assim, tipo... A gente vê, né, essa onda que teve nos anos 2010 das empresas falando... Que bom, né? Falando de diversidade, tendo programas internos sobre o tema e tudo mais. Agora a gente vê um recuo um pouco, né, dessa agenda, ainda que ela esteja na mesa. Mas eu sinto que ainda falta fazer o básico bem feito, né? Que é realmente as pessoas entenderem por que isso é importante. Para não cair naquela conversa rançosa de ai, é frescura, ai, não sei o quê. Porque às vezes a outra parte não entende mesmo, né? Um homem nunca vai entender o que a gente passa, né? Andando numa rua escura à noite sozinha. Exato. Uma pessoa branca não sabe o que é entrar numa loja e ter que ficar com o iPhone à vista para falar, olha, não vim aqui roubar. Ou com segurança atrás ali. Exato. Então, assim, a gente trazer essas... E aí ficou, né? Também trouxe o negócio de lugar de fala. Nem sempre a pessoa tá no lugar de fala, que é o que a gente estava falando antes. Não é porque você é uma mulher que você sabe, que você entende o que te atravessa exatamente. Mas assim, o outro lado, ter a possibilidade de olhar pelo buraco da fechadura do que é isso, começa eu acho que traz toca a humanidade dentro de cada pessoa. Eu realmente acredito que a maioria das pessoas são pessoas com boa índole, com ética. Com certeza. Eu não acho que a maioria das pessoas... Aí é um papo filosófico, a gente pede uma cerveja aí e continua. Vamos marcar. Mas eu acredito que a maioria das pessoas são pessoas boas. Então, quando você dá o contexto para ela, eu tava até falando isso, fala também da minha atuação, eu tava falando mais cedo. Quando a gente fala com adultos, a gente precisa de contexto. Pra pessoa falar, entendi. Então, quando a gente traz o letramento, traz exemplos, traz relatos, depoimentos de pessoas daquele recorte social, muita gente fala assim, putz, entendi. Eu passei por apoiei um trabalho de letramento numa empresa e eu ouvi muita gente falando isso. Putz, agora eu entendi, sabe? Então, assim, começar pelo básico, letramento. Segundo, vaga afirmativa. Isso já está mais bem implementado. Sim, né? Eu acho muitas que empresas têm. E aí... né, eu acho que uma coisa é você trazer os talentos, né, desses recortes diversos, e aí outra coisa é você acolher essas pessoas no ambiente de trabalho. Por isso que o letramento é tão importante, porque a gente viu muita vaga afirmativa, mas quando a pessoa entra, ela olha em volta... Não tem um apoio. E não tem uma validação do trabalho dela, ou né, falando de mulher, faz a ata. Tá solto ali. Tem uma coisa que mais me irrita que é isso. Faz a ata. Tá bom. Agora tem a IA pra fazer a ata. Deixa ela lá. Deixa ela lá trabalhando. A IA fazendo a ata. Então, eu acho que principalmente essas duas coisas. Uma já tá implementada, a outra eu acho que tem um espaço ainda. Legal, bacana. Então, isso do ponto de vista de quem quer estar nessas empresas e de quem faz questão. Mas para quem está começando agora, para quem quer migrar de área, Paty, como é que você acha que elas podem se aproximar dessas empresas? Que dica que você dá para essas mulheres que... Por exemplo, eu mudei de área, tá, gente? Eu era de relações internacionais, trabalhei com chinês, trabalhei de madrugada, inverti horário... Fui pra marketing, minha primeira experiência de cara foi com tecnologia e me apaixonei. Mas eu tive uma oportunidade. Sim. E pra quem não tem essa oportunidade e quer ela, o que você sugere? Que dica que você dá? Bacana. Assim, eu acho que primeiro a gente tem que buscar, né, a oportunidade. Porque também se a gente ficar parado esperando que as coisas aconteçam, dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? Então, as oportunidades, elas estão aí, né, estão passando e a gente precisa estar olhando para elas, né? A gente precisa saber o que a gente quer.
E dentro do Grupo NTSec, a gente sempre foi muito acolhedor nesse ponto de oportunidades. A gente não é uma empresa que gosta de demitir pessoas, a gente gosta de contratar. É legal, mais legal contratar do que demitir, né? Sim. Então, Nossa, eu lembro que quando eu tinha que demitir, assim, eu lembro que a minha primeira demissão, assim, foi Nossa, eu horas e sofri horas também. Eu chorando, também. assim, que eu amava a pessoa. E, cara, assim, foi a melhor coisa pra ela, foi a melhor coisa pra nós, mas até eu entender isso durou, É assim, ruim, anos, né, se tá? E eu colocar fiquei nesse com aquele lugar. negócio, assim. Então, pra mim, demitir era a pior coisa da vida. Porque é como se eu estivesse encerrando a oportunidade da pessoa. Porque, assim, a gente dá tanta oportunidade que eu falava, meu Deus, eu tô tirando a oportunidade da pessoa. Mas, na verdade, nem era eu, né? A pessoa tava buscando outro caminho e talvez era o melhor caminho para ela. Até eu entender isso, né? Eu sofri bastante. Mas depois eu entendi que é isso. As pessoas, elas buscam as oportunidades, né? A gente também tem o papel como gestor, como empresa, né? Como empresário, de dar oportunidade. Mas também as pessoas precisam caminhar nesse sentido de procurar as próprias oportunidades. E no Grupo NTSec, a gente sempre deu essas oportunidades, buscando sempre olhar o perfil da pessoa e ver onde ela melhor se encaixava. E às vezes a oportunidade, a pessoa queria uma coisa, mas eu olhava e falava assim, não, acho que você não é para isso não, você tem que fazer isso aqui. A pessoa... Teve um olhar analítico, né? A pessoa, como assim? Eu vou fazer... Não, eu gosto... Sou formada nisso. Não. Eu lembro que tinha uma profissional que ela era formada em relações internacionais também. Maravilhosa. E aí eu falei assim, não, eu acho que você tem que trabalhar com recursos humanos, acho que você é muito pouco com pessoas e tal. Então, você tem que migrar para isso. E acho que hoje, inclusive, essa pessoa já não está mais conosco, mas ela está trabalhando com recursos humanos fora do país, entendeu? Caramba. Então, assim, e é uma área que ela se apaixonou e, assim, nunca na vida tinha pensado, por exemplo, em fazer, né, e migrar para essa área. Outras pessoas já passaram, enfim, pela recepção, foram trabalhar no marketing, agora trabalham liderando a área de treinamentos, como é o caso da nossa gestora de treinamento, que é a Ayla, né? Então, assim, foram, né, migrando. A gente vai buscando e encaixando o melhor caminho. Então, acho que a empresa, ela precisa dar essas oportunidades, ela precisa ter esse olhar humano para a pessoa, para entender as competências, as habilidades, os hard skills, os soft skills dessas pessoas, né? Para que elas possam caminhar e crescer dentro da empresa. Mas eu acho que, principalmente, as pessoas precisam querer, né? Não adianta você, enfim... eu quero ser tal coisa, ou estar em tal posição, se você não se esforçar para isso, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que é um pouco das duas coisas, assim. De ter a oportunidade, né? Mas também de caminhar né, na mesma direção dessa oportunidade. Que bacana. Eu acho que, e aí adicionando, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, quando eu falo, que conselho que você dá para quem tá... Eu gosto sempre de falar isso, procure mentores. Sim. Assim, isso... Eu sempre tive esse olhar ao longo da minha carreira, então pessoas que eu admirava, eu pedia para trocar uma ideia, para bater um papo. Teve gente que eu pedi para me mentorar, então foram alguns papos. Isso ajuda, assim, mentoria é a pessoa compartilhar a trajetória dela. Uhum. Não precisa, por isso que eu, também, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho preparo para ser mentor. Gente, você vive? Você tá trabalhando, você respira, você tem uma história, então você tá preparado para mentorar alguém. E às vezes você já mentora e nem sabe, E né? nem sabe. Exatamente. Então, eu acho que buscar essas referências ajuda a trazer um pouco de concretude para o que você está imaginando. Porque a gente idealiza muito o que a gente quer, né? Então, conversar com alguém que trabalha com aquilo que você almeja te traz um pouco de pé no chão, de tipo, putz, qual que é a parte chata? O que você não gosta de fazer, sabe? Tipo, o que você já penou na vida? O que você já fez errado? O que você acertou? Eu acho que isso traz um pouco mais de repertório pra, tipo, será que é esse caminho mesmo, né? Uhum. E até
E de quebra, né? Um networking. É um básico. É o básico. Mas eu gostei da sua pergunta. O que você entende sobre você ter um mentor, assim? Acredito que você teve o seu mentor também, sua mentora. Como foi que ela te inspirou? Ele te inspirou? O que impactou isso na sua carreira? Eu tive 2 grandes mentores, homens. Tem mulheres que eu admiro muito, mas assim, que foram importantes mesmo para minha carreira, foram 2, assim. E eu acho que, primeiro de tudo, é a confiança que você estabelece na relação, né? Eu acho que qualquer relação precisa de confiança, né? E aí, dependendo como que ela se estabelece, você avança ou não nas perguntas, na abertura para receber feedback também, porque eu acho que tem um pouco isso. Tem a Brené Brown, Vocês conhecem a Brené Brown? Não. Ela fala sobre vulnerabilidade. Ai, ela é maravilhosa, assim, tipo... Ela tem vários livros, eu acho que eu li todos dela. E ela... eu acho que tem um que é a coragem para ser quem você é, alguma coisa assim. Tem o coragem para liderar. A coragem para ser imperfeito, não? Coragem para ser imperfeito, eu sei, isso. Sei qual que é. Ela é a Brené Brown, maravilhosa. É verdade, é verdade. E aí ela fala um negócio que gravou muito, assim. Você tem que ter aquelas pessoas, poucas, que a opinião delas te importa. Sim. Para o resto do mundo, você ouve. O que te servir, você aproveita. O que não servir, você joga fora sem dó. Porque não existe a verdade absoluta. Existe a verdade que casa com... Né, lógico, não é ser delusional, né? Mas tem o que te serve. E né? precisa fazer sentido para você. E precisa fazer sentido para você. E aí você ter... Sei lá, são 3, 4, 5 pessoas que são as pessoas que você realmente ouve. Essas 2 pessoas foram pessoas que eu ouvi muito na minha carreira, assim. E me ajudaram a caminhar e ter a confiança de fazer a minha trajetória, né? Assim, então, acho que respondendo de forma pragmática, confiança. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental, é a base, né? Base. Boa. E você, Paty? Ai... Coragem de ser imperfeita, né? Não, eu acho que a pessoa que mais me inspirou na vida, eu falo, na vida como um todo, assim, foi de fato a minha avó. Mas eu tive também alguns gestores, né? E professores também. Eu gostava muito de ouvir os professores, né? Eu lembro na época de infância, assim, sempre parecia que eles ficavam assim: você estuda, tem que estudar, tem que estudar. Para ser alguém na vida, tem que estudar, tem que estudar. Já a minha avó falava: para ser alguém na vida, tem que trabalhar. Então eu ficava com aqueles 2 aqui: tem que trabalhar ou tem que estudar? Tem que trabalhar ou tem que estudar? E depois eu entendi que, na verdade, tinha que fazer os 2, né? E um pouco mais. Então, assim, eu cresci na roça, então na roça é isso, lá você tem que trabalhar, não tem esse negócio de estudo. Mas alguma coisa em mim falar: não, você tem que estudar para você ser alguém na vida, para você crescer, para você sair desse lugar aqui e ir para outro lugar. Então, eu lembro, a minha mãe brigava muito comigo. Quando eu vim aqui para São Paulo, finais de semana eu vivia enfiada nos livros. Eu sempre gostei muito de ler também. E eu ficava, enquanto, né, o pessoal estava lá fora se divertindo, eu ficava estudando. E eu gostava muito, não era ruim para mim, era maravilhoso, na verdade. Eu colocava uma música lá e ficava estudando. E até hoje eu tenho essa prática. Hoje não mais, porque tanto quanto antes, porque tem que fazer um monte de coisas, né? Mas sempre que posso, eu gosto muito, assim, de ler e me conectar um pouco. Eu acho que é isso, a gente tem que ter essa coragem de buscar ser aquilo que a gente quer ser, né? E então acho que minha maior inspiração, eu falo que, inclusive esse projeto, né, todo, ele também veio numa inspiração da minha avó. Então, ela é a mulher que mais me inspira ainda.
Porque apesar dela não estar mais aqui há alguns anos, ela continua Deixa um legado. me inspirando e, sei lá, se conectando de alguma forma comigo para fazer com que tudo isso aqui aconteça. Que lindo, que legal. Uma inspiração linda, né? Uhum. Eu acho que até você falou da sua avó, eu tenho que falar da minha mãe, assim. Minha mãe foi muito visionária, cara. Ela seguiu aquela cartilha, casou nova, teve filho, engravidou da primeira filha, no caso eu. Parou a faculdade, não voltou mais, né? Aí teve seguidinho, né? Minhas irmãs, a gente tem 1 ano e pouco de diferença entre uma e outra, assim, né? Do meio e a mais nova. Então, mas ela sempre falou assim, não, eu quero que vocês estudem inglês, e botou assim, e eu era muito boa aluna, só que eu não ia bem em inglês, eu não gostei, e aí eu falava assim, ai, mas não quero fazer inglês, porque eu ia mal e aquilo me deixava triste, assim, sabe? E eu ia muito bem na escola, então... ela falou, não, mas isso não é opcional. Você não vai Você vai escolher. me agradecer. Aí eu já, milhões de anos atrás, eu falei, mãe, obrigada. Entendi. E ela também que... Mãe sempre tem razão, Mãe né? sempre tem razão. Sempre tem. E aí uma vez ela viu uma matéria no jornal, ela recortou e guardou. Quando chegou um momento, ela falou assim, Juliana, vem aqui. Jubinha, ela me chamou Jubs. Ah, gente. Vem aqui, então. Tem isso aqui. Aí falava de colegial técnico. Escola, né? Hoje em dia não é mais nem colegial, né? Ensino médio. Mas na época era colegial. Colegial técnico. Ah, então, porque eu sempre falei que eu queria trabalhar cedo, porque eu quero ser independente. Lá. Ela falou, então, o que você acha de fazer essa escola? Né? Aí eu falei, nossa, quero e tal, né? Então... isso me proporcionou eu realmente conseguir trabalhar, começar a trabalhar logo como eu queria e fui muito feliz de ter essa oportunidade de entrar logo no mundo corporativo, que era o que eu queria, né? Eu queria, então falando de referências pessoais, minha mãe, com certeza, é uma Que grande bacana. inspiração. A minha avó me inspira tanto que o cyber delas tá inspirado, inclusive, também na minha avó. Porque a minha avó era conhecida lá no município onde a gente morava como dona dela. Mentira! Então, Que legal! o cyber delas veio também dessa inspiração. Eu não ia falar, mas acho que cabe, né? Ah, que bonitinho. Ai, que legal. Qual que era o nome dela? Angelina. Angelina. Patrícia Angelina, vem de Angelina. Que legal. Mostra a tatu, Paty. Aqui desse lado. Que lindo. E por que dela? Era o apelido? Nunca soube. Achei que era o nome. Tipo, Nunca soube. Sempre a gente andava muito com ela, ela ia nos lugares, e aí eu... Dona dela. Ai, que legal, eu dona amei. dela. E aí, quando eu fui fazer, eu falei, cara, eu acho que... Eu tô escrevendo meu livro, né? E aí, enfim, eu sempre falo muito lá, e é dedicado à minha avó, e aí, quando eu lembrei, falei, putz, elas... delas, cyber delas. E é isso. Amei. Conectou demais. E eu acho que... É isso, tá vendo como ela é a minha maior inspiração? Ela não tem pra ninguém, é ela. Tem ela. É ela, Ela todinha. Ela todinha. Ai, gente. Muito bom. Adorei nosso papo. Vocês foram maravilhosos. Já acabou! Gente! Assim, tava tão bom. Traz uma Adorei. cerveja aí, A mas gente precisa. Vamos marcar a segunda edição, hein? É isso. Obrigada de verdade pela presença de vocês. Foi incrível. Adorei conhecer um pouco mais sobre a carreira de cada uma, a vida pessoal. Foi maravilhoso. Obrigada de verdade. Vocês querem deixar um recado para o pessoal que está assistindo em casa? Vai você. Eu? Porque eu não sei como é. Vai você. Bom, eu primeiro quero também, né, agradecer novamente a sua presença, Ju, foi maravilhoso trocar aqui com você, eu acho que tem um monte de coisa que você pode trazer em outras edições, hashtag fica a dica aí, né? Eu acho, muitos agradecer conteúdos. também a Ingrid, eu acho que
tudo que a gente faz com propósito, né, gera resultado. E tudo que a gente está construindo dentro do projeto Elas que Inspiram, né, do She Connects, é tudo produzido por nós, né? Então, assim, a gente está aqui para um tempinho. Eu sei que a gente estudou o final de semana, se preparou para estar aqui, para a gente, enfim, falar um pouquinho, né, com as pessoas que às vezes precisam daquele empurrãozinho que a gente falou mais cedo, né? Então, para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, né, só queria falar assim, que não desistam, né? Acreditem nos seus sonhos, busquem alcançar os objetivos, estudem, trabalhem muito, e não desistam nunca, né? Porque só consegue, só alcança, né, quem não para. Então, não parem, transformem as suas vidas, as vidas das suas famílias, das pessoas que vocês gostam, se conectem, né, inspirem outras mulheres, e não só mulheres, né, aqui a gente está com esse propósito, mas a intenção é inspirar tantas outras pessoas para a gente tornar esse mundo um mundo cada vez melhor, né, para nós que estamos aqui hoje, para os nossos filhos, né, para os nossos familiares e para a geração que virá depois de nós. Acho que é isso. Muito bom. Bom, quero agradecer de novo o convite, foi muito gostoso, uma papo delicioso. Ingrid, você arrasou, garota. Obrigada. Muito bom, você conduziu muito bem. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, que hard skill a gente aprende. É óbvio que se você quer trabalhar, principalmente no mercado que é técnico, que é o de segurança em geral, seja prevenção à fraude, seja segurança cibernética, falar de hard skill, falar de estudar, assim, não tem como você entrar nesse mercado se você não tiver isso. Uhum. E soft skill também é importante, né? Fala que você é contratado você contrata por hard skill e é demitido por soft skill. Por falta dele, exato. E eu até ouvi, eu fui no Web Summit o ano passado, lá no Rio, e eles falaram de power skill, desculpa, não soft skill, né? Power skills, porque é um pouco isso, né? E eu tenho pra mim, e eu acho que não é... Talvez puxando um pouco sardinha, porque eu trabalho muito com comunicação, mas comunicação, para mim, é uma das principais skills que a gente precisa ter como profissionais, como cidadãos, como parentes, né? Como esposa, como mãe, como amiga. A gente não constrói nada sozinho. É isso. Cada vez mais o mundo tem que ser através da colaboração. A gente evoluiu definir evolução, né? A gente evoluiu como espécie por causa dessa colaboração, dessa comunicação. Então, trabalhar isso, evoluir essa habilidade de se comunicar é fundamental. Né? Então, isso traz a conexão que você falou, a gente constrói relacionamentos, a gente articula uma visão, né? Então, para a gente conseguir fazer alguma coisa acontecer, você tem que saber comunicar a visão que você tem de onde todo mundo... Vamos chegar aqui, saca? Você ter essa clareza, essa inspiração é fundamental, né? Então, essa é a disquinha que eu dou. Eu sou... muito devota quase do Marshall Rosenberg, que foi quem escreveu A Comunicação Não Violenta. Eu estudo muito sobre isso. Sim. Maravilhoso. Ai, gente. Importantíssimo. Todo mundo, qualquer pessoa, estudar um pouco sobre isso. Inclusive, um dos maiores problemas, né, das empresas, das organizações, é a comunicação, né? Exatamente. Então, seja ela... É o problema e a solução. É isso. É a solução. Então, assim, dizer que é lindo o trabalho de vocês aqui, né? A ideia do Cyber Delas, do Elas que Inspiram, She Connects, muito pelo que a gente estava falando até antes de começar a gravação, que é representatividade, né? Uhum. Representatividade importa muito, né? Você vê mulheres, e aí, né,
inclua lacuna aqui recortes sociais, né? Uhum. Você vê pessoas com diferentes recortes ocupando lugares com um microfone na frente, ocupando um palco, cargos de liderança, faz com que quem está chegando olhe e fale assim, nossa, é possível. É isso. Né? Esse espaço é para mim também. Sim. Né? E acho que esse é o propósito, né, do projeto. De fato, é isso. É que as pessoas olhem e falam, cara, se ela pode, eu também posso. Exato. E queiram estar lá, se identificam, né? E queiram estar e tenham a oportunidade de estarem, né? Porque muitas vezes elas querem, mas não têm oportunidade. Com até medo, né? De receio de estar lá, né? Exato. Sim. Então, assim, parabéns para vocês pelo projeto. Que seja inspiração para muitas manas. Obrigada, Vocês me inspiraram demais. Eu espero que tenha inspirado também o pessoal de casa, como me inspiraram. Obrigada pelo carinho, por estarem aqui com a gente hoje. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Beijo!